Olá você, graça e paz, em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Paulo de Oliveira, da Assembleia de Deus Celebrar. E hoje vamos estar tratando da última lição da revista da Escola Bíblica Dominical, a lição número 13, que tem pelo título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Nós temos aqui o texto áureo que está em Efésios 6 e 11, e que se diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a verdade prática diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A lição bíblica para essa lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo de 10 a 20. Eu não vou ler para ganhar tempo, que eu não quero ser demorado, para que você tenha prazer e tempo para poder assistir este vídeo. Aqui nesse capítulo, no capítulo 6, Paulo está encerrando a epístola que ele escreve aos Efésios. E para concluir essa epístola, esta carta, Paulo faz uma análise da batalha espiritual do crente, do cristão. E Paulo aqui nos dá a entender que a igreja continua na batalha contra as hostes espirituais. O Paulo nos leva a entender, nos leva a crer que, e nós sabemos disso muito bem, que as batalhas elas não cessam. E Paulo começa dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Acabamos de ler isto. Efésios 6, versículo 10. A vida do cristão não tem sentido algum se não tiver como base, como fundamento, como alicerce o Senhor Jesus. É nele que nós podemos fortalecer, não em nós mesmos. Todos os meios de santificação que promovem nosso crescimento espiritual nada mais são que ações que nos aproximam do Senhor e que nos levam a buscá-lo. A meditação nas Escrituras todos os dias é uma forma de nos aproximar do Senhor. A oração é uma forma de nos aproximar do Senhor. Esses são um diálogo que mantemos com o nosso Senhor, através dos quais passamos a conhecer a sua voz, a ter cada vez mais intimidade com Ele, sabendo a sua vontade, e assim temos amplas condições de agradá-lo. É impossível você conhecer alguém, é impossível você conhecer uma pessoa se você não tiver intimidade com ele, se você não tiver convivência com ele. E como nós temos essa convivência, essa intimidade com o Senhor? Através da leitura da palavra, através da oração, através das nossas práticas diárias de aproximação do Senhor. E quando nós passamos a ter mais intimidade, mais comunhão e mais conhecimento dessa pessoa, nesse caso aqui, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, nós passamos a conhecer a voz. Muitas das vezes, nós cristãos temos a mania de dizer: o Senhor não está falando comigo, ou não falou comigo. E muitas das vezes nós já recebemos a resposta. É porque que muitas das vezes nós não conseguimos reconhecer essa voz. Nós não conseguimos conhecer essa voz, essa resposta que nos é chegada. Por quê? Falta-nos intimidade com o Senhor. Falta intimidade para conhecer a voz. Porque quando você conhece alguém muito bem, você tem intimidade, você pode ouvir essa voz, pode passar tempo e você ouvir essa voz no telefone e você reconhece. Você já prestou atenção? Você pode ficar longe da sua mãe 1 ano, 2, 3, 5, 10. Se você pegar o telefone e ligar ela, na hora que você fala alô, ela fala meu filho. Por quê? Porque ela te conhece muito bem. Ela teve intimidade com você o tempo suficiente para conhecer a sua voz e ela jamais vai esquecer. Assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Quando nós temos intimidade com o Senhor e conhecemos ao Senhor bem, nós não vamos
confundir com outro tipo de voz. Não existe outro tipo, não existe outra voz. A voz do inimigo, ela não entrará no nosso ouvido porque nós conhecemos a voz do Senhor. O inimigo não vai nos conseguir enganar, porque nós conhecemos a voz do Senhor, nós temos intimidade com o Senhor Jesus, e quando falar conosco, nós sabemos se é o Senhor Jesus que está falando, ou se é o nosso inimigo que está falando conosco. Também nós precisamos ter temor ao Senhor. E o temor nada mais é do que o reconhecimento da soberania divina. A voluntária decisão de levar conta à vontade de Deus em todas as nossas decisões e ações que nos aproximam do Senhor, pois sempre devemos ter como centro de nossas vidas o Senhor. Então, isso é uma qualidade que nós precisamos ter, nós precisamos passar a ter este engajamento, este relacionamento mais íntimo, mais próximo com o Senhor Jesus. E só vamos saber isso, só vamos ter isso através da oração, através da leitura da palavra, através de conversar com o nosso Pai todos os dias. Ter um diálogo com Ele, um diálogo franco, porque você não vai conseguir esconder nada dele. Então, por que não ter um diálogo franco e dizer para ele tudo o que você quer dizer, tudo que você imagina? Aí você pode me dizer, mas ele não é onipotente? Não é onipresente, onisciente? Claro que sim, mas ele quer ouvir. Muitas das vezes nós, como pais, nós sabemos o que nossos filhos querem, mas nós queremos ouvir eles dizerem que querem aquilo. Porque nos dá prazer nisso também, de saber que estamos fazendo aquilo para agradar o nosso filho. E qual pai que não quer agradar o filho? Assim é o nosso Deus, Ele quer nos agradar. Né? Nós temos que nos fortalecer no Senhor e para tanto temos que nos aproximar cada dia dEle. O Salmo 73, 28 diz claramente, quando nós distanciamos dEle, estamos nos arriscando a nos destruir espiritualmente. Você já ouviu aquele ditado que diz, quanto mais, se você começa a se afastar do fogo, você começa a esfriar, você começa a sentir frio. Mas quanto mais próximo do fogo você está, mais quente você está, mais você sente o calor do fogo, a proximidade do corpo em você. E assim, é quando nos aproximamos de Deus, nós alcançamos fortalecimento. Uma das grandes armadilhas lançadas pelo inimigo nessa guerra é a chamada de antropocentrismo, ou seja, a colocação do homem no centro das preocupações, das atitudes de cada ser humano. Nós nos colocamos no centro de tudo. Então nós estamos fazendo o que se chama de antropocentrismo. Sou eu que decido, eu que faço, eu sei o que vou fazer, para onde vou, eu traço o meu destino, eu quero isso e vou fazer isto. Não é assim. Nós precisamos falar com Deus. E quando nós temos intimidade, buscamos essa intimidade, o Senhor nos responde rápido. Porque o Senhor quer nos dar prazer, o Senhor quer nos ver felizes. Mas para isso, para nós podermos ter essa resposta rápida e entender que muitas vezes nós recebemos uma resposta e muitas vezes não é a resposta de Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos a voz do Senhor. E quando nós conhecemos a voz do Senhor claramente, nós reconhecemos também a voz do inimigo. Porque nós sabemos que aquela voz que falou, vai, faça, não é a do Senhor. Quando nós conhecemos a voz do Senhor e diga, vai, faça, nós fazemos com toda certeza porque nós conhecemos a voz do nosso Deus. Pôr o homem no centro é pôr a mentira e a vaidade como pilar da nossa vida espiritual. Ademais, nós precisamos entender que o homem, espiritualmente falando, é inferior a Satanás. Nós só somos superiores e vencemos ele porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Porque se não tivermos assim, nós seremos destruídos. Empreender uma batalha espiritual, tendo
com base tamanha fragilidade, é derrota certa. Então, se nós estivermos longe do Senhor, longe de Cristo, nós somos frágeis. Nós vamos entrar numa guerra vencida. Nós já perdemos antes de começar. Já que não existe alternativa nessa trégua, nessa guerra, o nosso inimigo não tem trégua com ele, não nos dá alternativa. O agente do nosso fortalecimento, o agente do fortalecimento não é o salvo, mas o próprio Senhor que transmite essa força. Esse poder, aqueles que o buscam, aqueles que reconhecem a sua própria pequenez, a sua própria fraqueza. Nós só podemos porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Estamos falando de batalha espiritual. Nós vamos falar da armadura de Deus, dos elementos que compõem a armadura de Deus. E esses elementos são os que nos fortalecem e nos cobrem contra as flechas do inimigo. Ao falar desse fortalecimento, Paulo utiliza a expressão força de seu poder, que é uma repetição da ideia de fortalecimento que demonstra que o poderio, a força e o domínio estão com o Senhor, estão com Cristo, estão com Deus e não com nós. Nós não temos força nenhuma para nada, mas nós temos força sim, se estivermos revestidos com toda a armadura de Deus. É Deus que nos fornece as armas e sem elas nossa luta seria inútil. Não adianta você estar vestido com um elemento, você está frágil. Existem mais 5 áreas que você está desprotegido. Se você estiver com 4, você não está protegido porque ainda falta 2. Se você estiver com 5, também não. Nós precisamos estar revestido com toda a armadura de Deus. E Paulo diz que a armadura de Deus é composta por 6 elementos, aos quais nós vamos falar mais à frente. Então, e Paulo frisa isso muito bem, nós precisamos estar revestido com toda a armadura de Deus. Não é com 20%, com 50%, nem com 80%, nem com 90%, nem com 99%. É com 100% da armadura de Deus. O texto fala do revestimento a nos ensinar, portanto, que antes de mais nada, temos de estar vestidos, e essas vestes, outras não são, senão as vestes da salvação, da justiça dos santos. Sem a armadura de Deus, não podemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sem os elementos da armadura de Deus, nós estamos à mercê das ciladas astutas do diabo. Satanás bem conhece as coisas que são do homem. E por isso não podemos lutar contra ele, usando argumentos racionais de estratégias humanas, sob pena de sermos sempre envolvidos por ele em sua armadilha. Não vá lutar se você não estiver revestido com toda a armadura de Deus. Cientes de que o nosso inimigo são os espíritos malignos, que por definição são superiores e mais poderosos do que nós, já que fomos feitos pouco menores que os anjos, segundo os Salmos 8:5, é mistério que tomemos a armadura de Deus, sem o qual não podemos resistir no dia mau. Nós precisamos disso. Nós somos fragilizados, à mercê de tudo, se não estivermos revestidos da armadura de Deus. Paulo, quando fez a alusão da armadura de Deus, Paulo tinha em mente o soldado romano, pois a armadura por ele mencionada é uma analogia com a indumentária que era utilizada pelo exército romano. Então Paulo faz uma analogia para dizer como nós devemos estar protegidos
com toda a armadura de Deus, como o soldado do exército romano era protegido com aquela indumentária. Né? Como homem, e por que nós necessitamos dessa armadura? Como homem, condição alguma, como o homem não tem condição alguma de se salvar ou ter êxito espiritual utilizando suas pobres, parcas forças, como homem inferior ao diabo e, portanto, condição humana tem de vencê-lo na batalha, é absolutamente necessário que seja fortalecido por Deus. Tal fortalecimento se dá, inclusive, pelo fornecimento de armas adequadas e apropriadas para o embate das hostes espirituais da maldade, a armadura de Deus. Antes de nos revestir da armadura de Deus, precisamos estar vestidos de vestes de salvação. É o que diz em Apocalipse 19:8 e também você pode conferir com Isaías 61:10. Não podemos ser achados espiritualmente nus, porque senão nos tornamos presas fáceis para o nosso inimigo. E nós não podemos nos ser presas fácil para o nosso inimigo. Então, e quais são esses elementos da armadura de Deus, pastor Paulo, que nós precisamos ter? O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, que a armadura, ele faz a analogia, como eu disse, ao soldado romano. A armadura é composta pelo capacete, pela couraça, pelo cinto, pelo escudo, pela sandália e pela espada. Como assim? Desculpa. A armadura de Deus, a primeira providência que o apóstolo Paulo diz que o salvo deve ter na batalha espiritual é a firmeza. A armadura de Deus não dá firmeza, mas tão somente a mantém. Você precisa estar firme, deve permanecer firme, devemos estar firme na palavra de Deus, na oração. Porque quando nós estamos firmes na palavra e na oração, a armadura de Deus, os elementos delas, nos ajuda a permanecer firmes. Na palavra, não mover a esperança do evangelho que recebeu. Na fé, na confissão da nossa esperança. Estar firme significa permanecer, era estar firme na graça, no Senhor, como também na sua vontade. Na liberdade que Cristo nos libertou e não tornando a servidão, não tornarmos a servidão. Nós devemos manter firme no Evangelho, firmes na palavra, firmes na oração. A escravidão já ficou, já passou. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Então vamos falar agora sobre os elementos da armadura. Então a armadura de Deus, o cinto ou cinturão da verdade, que está em Efésios 6:13, mantém unidas as demais peças. É isso que o cinto faz, manter unidas as demais peças, permite liberdade de movimentação. A perca dessa arma nos envolve com mentira, hipocrisia e as trevas. E o segundo elemento que precisamos é a couraça da justiça. A couraça da justiça protege os órgãos vitais, protege o coração, permite o embate com o inimigo sem receio. A perca dessa arma nos leva à apostasia, um estado pior do que a incredulidade. O outro elemento da armadura de Deus é a preparação do evangelho da paz, no qual devem estar calçados os nossos pés. Efésios 6:15. Que faz o que isso? Permite-nos caminhar celeramente, sem riscos de queda, sem risco de escorregar,
Quando o soldado romano, o calçado que o soldado romano usava, ele era feito de um material duro e por baixo cheio de pregos, que quando ele pisava, os pregos iam afundando e ele não escorregava, ele não caía. Então o que Paulo diz aqui é a mesma coisa, calçados nos nossos pés, permite caminhar claramente sem risco de queda, pois nos mantém unidos a Deus e nos faz pacificadores. A perca deste elemento, dessa arma, leva-nos à dificuldade de caminhar e ao desvio espiritual, joelhos desconjuntados, porque você vai escorregar e o seu joelho vai torcer e você vai cair. O outro elemento que nós temos aqui, Efésios 6,16, diz que é o escudo da fé. O escudo da fé permite nos proteger dos dados inflamados do maligno, não permitindo que duvidemos do Senhor. A perca desta arma, deste elemento, pode nos levar à dúvida, que é o primeiro passo para cairmos em tentação. Será que Deus falou? Será que isso é que Deus quer que eu faça? Será que é isso que Deus quer de mim? Não, Deus não está falando isso comigo. Começou a duvidar. O inimigo começou a colocar minhocas no ouvido. E por que muitas das vezes o crente cai neste perigo aqui? Falta de intimidade, falta de relacionamento com Deus, falta de relacionamento com Cristo. Por isso ele não conhece mais a voz do seu Senhor. O outro elemento é o capacete da salvação. Faz-nos ter a mente de Cristo. Sua perca nos leva à cegueira espiritual. E o último elemento que nós temos nessa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a arma ofensiva e defensiva que nós temos. Faz afugentar o inimigo pelo seu bom manejo. No cumprimento e na proclamação, sua perca deixa-nos acuados e presas do engano de Satanás. A espada do Espírito, ela serve para, a única arma que serve para atacar e para defender. As demais armas são maioria para defender. São elas para defender. Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela serve para atacar e para defender. E Paulo termina a carta e ele diz o seguinte. Ele mostrava o seguinte. Ele vivia e ensinava e pregava. O que ele vivia, ele ensinava e pregava. Paulo, ele revela a sua humildade. Ele demonstra claramente que a igreja é um corpo. E tinha a igreja o seu ministério como primordial. Paulo nos deixa um legado e uma certeza muito grande. Que para lutar contra o nosso inimigo, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura final. De toda a armadura final. De toda a armadura de Deus. E Paulo diz ainda que nós devemos amar ao Senhor. Que nós devemos servir ao nosso Senhor Jesus com sinceridade, com amor. E que nós não precisamos ter medo algum, desde que nós estejamos no Senhor. E se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, nós estaremos protegidos contra as ciladas do nosso inimigo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que essa lição sirva de um alento para você, que venha te fortalecer. E que você venha entender que você precisa, que nós precisamos de todos os elementos da armadura de Deus, da armadura completa. E se você não aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, eu te faço um convite neste momento a aceitar o Senhor Jesus. Eu te convido a colocar a sua mão direita no seu coração, sobre o seu coração, e a sua mão esquerda você levanta e diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Te prometo te honrar e ser fiel por todos os dias da minha vida. Se você fez essa oração, considere-se nascido de novo e procure uma igreja mais próxima de você, uma igreja que tem a palavra de Deus, tem a Bíblia Sagrada como regra de fé. E se você está aqui nos Estados Unidos, na região de Boston, Somerville, eu te convido a nos visitar na 23 Kent Street, em Somerville, e será um prazer receber você. E você será bem recebido e venha fazer parte conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Glórias a Deus.